É isso aí, galera. 50 anos de carreira, olha aí. Dario Parisi. Vou esperar ele entrar aqui, chamar ele pelo Lifestyle. Parisi Maria Carolina. A Parisi Maria Carolina já entrou. Vou entrar pelo outro Instagram dele aqui que tava dando... travando, não tava entrando. Primeira vez que acontece isso, gente. Mas tecnologia é assim mesmo. Né? Eu vou esperar agora o Dario entrar aqui, peraí. O Dario entrou, vou fazer o convite aqui. Agora deu, aí sim. Rapaz, Meu, sabe por que foi difícil? Porque é para ser bom o negócio. ele tá virado para o vidro, peraí. Aí, pronto. E aí sim, hein? Aí, Sandra, obrigado, viu? Nada, deu certo agora. A gente tá reajustando aqui agora a posição do Tá bom, arruma aí. microfone. Agora Do eu tô vendo celular. perfeito, A mano. gente estava aqui com uma coleção de celular aqui tentando acertar e parece que estamos chegando aqui. Só mais um instantinho, eu sei que vocês estão esperando aí, pessoal. Uma alegria. Hoje é muita emoção, são muitas emoções, né? Porque Porra. hoje o dia hoje foi bastante, para mim, assim, foi extremamente emocional, né? Eu já sou pouco emocional, então você vê como é que fica as coisas assim, né? De Cara, repente. eu achei lindo o E seu pra depoimento. explicar, tá bom? Ô, Ó, tá Scott, perfeito, mestre, tá perfeito. tá legal. Deixa eu passar Eu minha maquiagem, então. faço a maquiagagem. Pega a tesoura, corta um pouquinho. Pentear o bigode. Ah, eu pintei, ó. Pintei tudo de preto, só pra aparecer na sua O live. meu, quando eu pinto, fica engraçado, porque tá tudo meio branco aqui, então não adianta muito, sabe? Ô, mestre, primeira coisa, eu quero agradecer você, tá? Por você ter aceitado o convite. E também fico muito feliz, assim, né, de ter uma pessoa como amigo que nem você, que você é uma pessoa que não é só um músico, né? Você é um ser humano, né? Isso é o mais importante. E você como uma pessoa além da música, né? E é isso que é legal, porque às vezes a gente pode até ser um bom músico, mas se não for um ser humano, né? Ó, o Paulo Catarino chegou. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né? Parabenizar primeiro pelos 50 anos de carreira, que é a minha idade que eu tenho. E Obrigado. a primeira pergunta que eu queria fazer para você, qual foi a primeira pessoa que você viu tocando um instrumento, que você teve vontade de tocar um instrumento, e quantos anos você tinha? Se tinha alguém na sua família que tocava instrumento, e que você já tinha inspiração da família, ou veio de fora, e como que foi seu início? Lá do início. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, Scott? Para mim, a alegria é minha, porque você sabe que eu admiro muito o seu trabalho como músico, produtor, guitarrista, né? Eu costumo não restringir muito o músico só ao seu instrumento, porque geralmente é o referencial. Uhum. Mas a música vem de dentro. O instrumento, eu digo que a técnica é o meio, mas o destino é o coração. Amém. Então, é esse carinho que você de me convidar, de estar aqui presente hoje numa data importante. Vou responder já, mas dizer para você que, olha, olhando para trás, a escada é longa. Eu estou dizendo escada e não estrada, porque a coisa vai subindo, enfim, entre tudo isso. Scott, eu venho de uma família de italianos, né? Sou de descendência italiana. E na minha casa, como eu sempre disse, né? Sempre uma família italiana, você sabe que a coisa lá é muito festiva o tempo inteiro. E meus tios tocavam. Eu, desde criança, eu via muita música em casa. Era comum. Tinha, por exemplo, meu tio Vanderlei, ele foi um grande tecladista, pianista, né? Meu tio Vanderlei foi pianista da Rádio Tupi e da Rádio Nacional. O meu tio Vanderlei, ele tocava no Regional dos Siles, Tafo. Então, por aí você já percebe. E a gente tem aí uma pessoa com esse sobrenome, que é o Vander e a Fafal, que são filhos dele. E ele era muito amigo do meu tio e eles tocaram muito tempo juntos.
E o meu tio sempre era aquela coisa do músico da família. E meu pai também. O meu pai era um acordeonista, e ao contrário apesar do meu pai ter tocado com Mazzaropi, que é uma coisa bem, Olha, assim, curiosa, né? O meu pai acompanhava o Mazzaropi no circo, mas o olha. meu pai era jazzista, ele tocava acordeon, Art Van Damme, tinha os acordeonistas de jazz da época, meu pai tocava aqui, bossa nova e tudo mais. Esses foram os meus grande inspiração, meus tios cantavam, tinha tio que era violinista. Bom, eu tenho várias pessoas, especificamente, se você for falar vamos falar do nosso instrumento, que é a guitarra. Eu vi muito aquela coisa da Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda aparecia na televisão aqui, e então eu vi os guitarristas tocando, porque não tinha essa cultura de um guitarrista daqui, dali, de lá. Eu via muito falar do Gato, que era o guitarrista dos Incríveis, depois tocou com o Roberto Carlos, mas eu não sabia nem quem era. Os primeiros guitarristas que eu vi aparecer na televisão foi no Som Pop, aí a gente está falando dos anos 70. Então tinha um guitarrista, por exemplo, na TV Cultura, que era o Guise, e o Guise tocava no programa em inglês com música. Então foi um cara que eu fiquei olhando assim, ele tinha uma Gibson preta, fiquei olhando muito. Mas assim, falando assim, qual foi o guitarrista que te despertou esse brilho todo? O meu guitarrista que me despertou isso aí foi o Ace Frehley do Kiss. Sério? Foi o Ace Frehley Mas, do Kiss. mas antes de você tocar guitarra, assim, quando você tinha uma idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, assim, você tinha muita influência musical dentro da sua casa, da sua própria família, como você falou? Tinha, porque ali o pessoal cantava o tempo inteiro. Já viu italiano? Quando não está falando, né, gesticulando, ele está cantando. É bem comum. É um pessoal alegre, assim. Então, em casa tinha muita música. E era tipo uma vila, né? Então, a gente estava com música presente o tempo todo. Esse foi o grande... A gente veio no embalo, né? E nessa época era difícil achar professor, né, de música, né? Como, sim, de guitarra, né, por exemplo. Parece que era mais violão, né? O que aconteceu no Brasil foi justamente assim. Você não tinha um professor de guitarra especificamente. Havia uns músicos, aliás, que tocavam super bem, mas não existia nas escolas aquela coisa de professor de guitarra, né? Quer dizer, passou a existir sim, mas o pessoal queria muito aquela coisa da guitarra solo, sabe? Eu quero aprender a solar. Então, isso foi sendo implantado aos poucos, porque quem não sabia, falou assim, não, primeiro você tem que aprender a tocar violão, para depois você ir para a guitarra. Tem lógica, tá? Tem uma lógica, porque aí o pessoal preocuparia em aprender harmonia um pouco, aquela primeira base de acompanhamento, para depois entrar na parte técnica. Mas como música não se aprende por um único caminho, né? Então é a soma dos dados que completam todo o aprendizado. E é assim, mas não tinha não. E você chegou a tocar outro instrumento antes da guitarra? Violão, por exemplo? Ou não? Sim, comecei tocando violão. A minha professorinha de violão, aquela professorinha do bairro, sabe? Dona de Chieira, descendente de... Ela era alemã mesmo, né? E uma das grandes lembranças que eu trago dela é que o primeiro dia que eu sentei na frente dela, ela falou para mim assim, bom, Dario, então você quer tocar violão, né? Então me diz uma coisa, o que é música para você? Eu olhei assim para o lado, falei assim, professora, a música para mim é o som do sentimento. Porque é uma frase que naquele momento nasceu e eu trago comigo até hoje, eu não tenho nenhuma segunda definição da minha inspiração. Porque a música é o som do sentimento, no sentido que você está expressando musicalmente a sua alma. Isso é levado em som, é levado como música, pela harmonia, pela atmosfera que você cria, e quem te ouve orbita nessa atmosfera. Então, para mim, essa minha professora foi esse caso aí. Tem uma frase sua que eu li no seu livro, e eu sempre falo para as pessoas, né? Se você puder explicar melhor essa frase, você fala assim, o músico nasce pelo ouvido. Certo. O Luiz Airão, meu querido Luiz Airão, deve estar assistindo aí agora também. Ele deu muita risada com essa frase. Maestro, que negócio é esse de o músico nasce pelo ouvido? Tudo
tudo que nós tentamos explicar em música, através da visão, que é o nosso sentido mais convincente, e se aplica a tudo. Mas música nasce pelo ouvido. São as referências que você vai adquirindo na sua inteligência auditiva, inteligência musical, e é isso que vai acontecendo para você processar e começar a sentir música. Nós não sentimos músicas pelos olhos, né? É verdade. Então, o sentido que nos leva a desfrutar músicas é a audição. Aí o pessoal vem com toda aquela outra emenda. Mas tem a vibração, tem. Mas é um conjunto. O músico nasce pelo ouvido, porque pelo ouvido ele desperta a sua musicalidade. É ali que ele recebe a musicalidade, o efeito da música, e aquilo vai trazendo a ele as sensações, tudo. Então, ele ouve... E depois ele vai fazer aquele efeito que a gente chama de papagaio, que é tentar imitar, porque nós aprendemos a falar assim, né? Nós imitamos aquilo que nós ouvimos. Fica difícil você, uma pessoa deficiente auditiva, de ter uma certa gravidade, vamos dizer assim, aprender música. Ela talvez tenha um ritmo, mas não há como ter uma comunicação musical. Então, o músico nasce pelo ouvido por isso. Nasce pelo... E você estava falando hoje comigo, você falou do Luiz Airão, eu lembrei que você falou que fez uma música com um arranjo por Roberto Carlos, uma música... Qual que é a música? A canção? No caso do Luiz Airão é o seguinte, o Luiz Airão já fiz 2 discos com ele, isso é uma coisa já mais passada, né, um tempo atrás, mas especificamente nesse caso, a gente vai colocar aqui específico que o Silvio Santos, ele fez um concurso aí há uns anos atrás, não lembro exatamente, mas chamava Rei ou Majestade. E era uma apresentação dos ícones do passado, né? Peixoto, que não estava mais, mas Moacir Franco, Aguinaldo Timóteo, o Luiz Airão, cantores mais antigos. E ali eles fizeram alguns rearranjos para algumas músicas famosas. O Luiz Airão, além de ser um ícone da música brasileira, ele é também autor de 2 músicas famosas do Roberto Carlos, que é Nossa Canção e Ciúme de Você. Então ele resolveu cantar a nossa canção e nós fizemos um arranjo especial para essa música dele, para aquela versão, para essa versão do programa, para que ele participasse. Graças ao seu talento ímpar, e Luiz Airão é Luiz Airão, ele foi campeão do programa. Olha, que legal. E essa senhorinha que você falou que aprendeu com ela, você aprendeu o que com ela na época? Você lembra? Qual foi as primeiras lições? Eu entrei naquilo que eu acho que é a motivação dos alunos no início, né? Eu quero tocar. Então, não quero tocar um violão. Ela me passou, vou passar um acorde para você, e começou a me ensinar aquelas musiquinhas, né? Vamos dizer, eu falo musiquinha no sentido que é fácil de você lembrar. A valsa da despedida. Quer dizer, você já queria despedido. Mas era com partitura ou era com... Não. Ele é totalmente empírico. Né? O aprendizado empírico, ele ajuda muito você na manter sua motivação, tocar, porque não é todo mundo que quer ficar catedrático, aprender, se formar, levar à frente, ou mesmo trabalhar com música, né? Essa comunicação, via leitura, tudo mais. Então, foi assim que eu aprendi, foi empírico. E músicas da época, músicas... Eu tinha uma revista na época que chamava Vigu, violão e guitarra. Aí você comprava isso da banca de jornal, e vendia muito, aliás, né? Aí você conseguia montar lá o Playmobil, que é montar os acordes e ir montando e fazendo o acompanhamento. Em seguida veio, obviamente, que o interesse por levar a sério, eu fui estudar violão no Conservatório Bela Bartók. Você estudou no Bela Bartók? Estudei no Bela Bartók, com o professor Machado. Você estudou violão erudito lá? Estudei sim. Legal. E nessa época aí, o mestre Dario, quando que você, assim, falou assim, nossa, eu quero tocar guitarra? Você falou que ouviu o Ace Frehley do Kiss, mas foi já nessa época ou foi logo depois? Não, foi nessa época, porque tinha um programa de televisão em 1975, que era o Som Pop.
E ali eu vi tanto o Kiss, né, como eu vi outra banda chamada Pilot. E essa banda Pilot tem um guitarrista incrível que faleceu recentemente, que é o... Puxa vida, olha, me deu um branco agora aqui. Eu vou lembrar já já. Burning, uma coisa assim, o guitarrista do Pilot. E... Tá bom, mas era o guitarrista do Pilot, tá? Já, todo mundo vai lembrar. Então eu achava fantástico aquelas coisas que ele fazia, ele usava muita dobra de guitarra. Eu falei, eu quero aprender isso aí. Eu estava estudando e eu tirava de ouvido, porque foi a escola de muitos, né? O ouvido, a imaginação foi a escola de muitos grandes guitarristas brasileiros que nós temos aí, né? Faísca, na época, o Álvaro, claro, né? Caramba, eu estou lembrando eu vejo a pessoa, não lembro o nome exatamente. Não, é normal. Mas assim, nessa época aí, ô mestre, você chegou a montar alguma banda quando você era adolescente? Sim, sim. Sabe o que é? Quando você tem 14 anos, na minha época, que era 1975, você não tinha muito o que fazer. Não. Você estava estudando, você estava empinando pipa, jogando bola, né? As diversões, assim, fliperama, e eu ouvia música o dia inteiro. Então, quando eu comecei a estudar guitarra, era violão da hora que eu acordava até o final do dia. Olha. Era uma doideira do dia inteiro. Eu tive a minha primeira guitarra, que foi uma guitarra elétrica, que eu troquei com o meu primeiro aparelhinho de som. Então, coloquei lá umas cordinhas, na época era São Gonçalo, que tem até hoje, né? Eu lembro. Estudava e tudo tentando tirar a música com aquela pôr o disco em rotação 16, ia tirando o solo e fazendo assim, era o dia inteiro. Estudava muito mesmo. Com 14 anos. Com 14 para 15 anos, Mas aí você chegou a montar a bandinha? Ah, banda, sim. Eu tive uma banda chamada Musical Eco, que era o pessoal da escola, né, os amigos lá da escola. E a gente chegou a tocamos ali em Guarulhos, naquele IMCA brasileira, como é que chama? Associação de Jovens, sabe? Perto da Igreja São Gerardo. Na SEMI, exatamente. Essa mesmo. E toquei em vários lugares. Tinha aqui o Clube Esportivo da Penha, tinha a Associação de Amigos da Vila Granada. A gente começou a tocar ali, sim. Fazíamos ali, até que eu fui para bandas de baile, né? Aí tem várias bandas de baile, toquei em várias bandas de baile da minha época. Inclusive uma chamada Os Lobos, que foi uma banda conhecida até hoje, que deixou história. E assim, fomos em frente. Os Lobos? Fomos em frente. Os Lobos. Da Penha. O seu pai e sua mãe, eles apoiavam vocês? Você, no caso, te apoiava? Sim. A minha mãe, a gente tem que valorizar muito a família e lembrar e falar aqui da família. A minha mãe, ela é a pessoa responsável por eu estar, de fato, na música. Olha. Quando eu fui fazer aniversário, minha mãe falou, o que você quer ganhar de presente, meu filho? Aí eu falei, mãe, eu quero um violão para mim. Então você vai lá na Eletro Radiobras, escolhe o violão que você quer que você vai ganhar. Eu falei, escolhe um violão azul, que era tipo Sunburst, sabe que as portas são queimadas? Aquele era em preto. Eu fiquei apaixonado por aquele violão. Aí eu ganhei aquele violão da minha mãe, a minha mãe é responsável direto por eu ter, então, realizado essa possibilidade de começar a tocar e ir em frente. Nessa época aí também tinha um mapping. É verdade. Nessa época também tinha um mapping, né? Tinha o mapping. Tinha uma pena lá na praça do Correio. Não, do Correio não, ali na frente do Teatro Municipal. Que legal. E assim, o violão era bom? Era macio, gostoso ou era durão? Parecia agroflecha. Quando você está aprendendo a tocar, a única coisa que você reclama é que está nascendo bolha e calo na ponta dos dedos, né? Então, você não preocupa muito com isso. Você não tem ainda aquela sensibilidade para estar com muita coisa de ajuste técnico. Era legal, eu me sentia bem. Seu filho entrou aí, o J. Paris. Opa, fala, filhão. Meu filho, eu quero falar algo muito importante. Você sabe que nós tivemos aqui o privilégio, mesmo sem saber, de escrever o primeiro método de guitarra editado e publicado no Brasil pela editora Ricordi, italiana na época. Quem escreveu foi você, né? Fui eu.
Eu fui convidado Ele falou que o guitarrista do Pilote que você estava falando, do Pilot, é o Ian Byrson. Ian Burnison. Ian Burnison, isso mesmo. Ian Burnison, ele mesmo. Adoro ele. Aliás, uma curiosidade dele, ele também foi o guitarrista, não só ele como David Panton, do engenheiro de áudio do Pink Floyd, que era o... Esqueci o nome do cara, a cabeça daquele jeito. O Cola Galdês está falando também. Cola Galdês. Cola Galdês. Ufa, isso aí vou te falar. Está falando grande DNA Nenê, rei dos violões. É verdade. Deixa eu falar uma coisa do meu filho que é importante, a gente estava falando do método. O primeiro método de guitarra que eu fui fazer, eu comecei, a convite do professor Machado, eu comecei a dar aula no Conservatório Bela Bartók. Porque ele me chamou um dia e falou, Dario, você não quer dar aula de guitarra? Porque eu tocava guitarra lá com o pessoal, tinha banda de baile, e eu tocava com o pessoal. Ele falou, você não quer dar aula de guitarra solo, você? Eu tocava aquelas coisas que na época eram proeza, né? Starway to Heaven. Na época era uma proeza você fazer os solos, porque realmente naquela época você não tinha recurso nenhum. E o ouvido era a sua ferramenta. Eu falei, vamos encarar, vamos fazer, vamos tentar. Scott, em um mês e meio eu estava com 45 alunos. Olha só, de guitarra. Eu nunca ter dado aula. De guitarra. E como foi o processo do método? Foi dando as aulas que você foi escrevendo? O processo do método foi o seguinte, eu estudei na minha vida vários livros, mas eu comecei com os 3 métodos Guitar Style do Joe Pass. Então, para mim, isso foi legal, porque eu já falava inglês, então eu estudei, você sabe que o Joe Pass mesmo era autodidata, não sei se você sabe disso. Então, a música que eu falo, o músico nasce pelo ouvido, né? Se você começar a falar, então a gente tem que começar falando. É uma coisa que eu não posso falar muito, Ray Charles, né? O Steve Wonder, então eles não veem, mas é uma coisa ali no ouvido, como todos nós. Então, o primeiro método foi assim, eu tentei passar para os alunos, porque eu tinha que escrever de alguma maneira. Então, o pessoal pegava aquele pedagogia do violão, e tem alguém escrevendo alguma coisa, mas eu não consigo... É o seu filho que falou, Kate Bush. Guitarrista da Kate Bush, tá. O Burnison tocou com a Kate Bush também. Mas eu estava dizendo o seguinte, como eu escrevi o método, eu tentava passar um pouco das escalas para o pessoal aprender, além da adaptação anatômica a um instrumento, porque você toca com as mãos, uma vez que você toca com as mãos, você precisa habilitá-las de uma forma que seja eficiente, porque o pessoal autodidata, eles olham para a tela, colocam o dedo em qualquer lugar, qualquer dedo serve, eles não entendem que existe ali uma ordem para aquilo, para que a coisa tenha uma fluência melhor. Então, nós temos aqui, eu comecei a fazer o seguinte, como é que eu vou resolver isso? Porque ninguém queria aprender partitura, Scott. Nem hoje, né? Nem hoje quer aprender partitura. Então, o que eu fiz? Um dia eu estou na loja, isso foi em 1977, o Paco de Lucia lançou um disco chamado Entre Dos Águas. E essa música, Entre Dos Águas, eu lembro certinho, porque eu ouvia e tocava no violão. Então, nesse sábado, eu fui na de Giorgio, que hoje eu moro muito próximo a de Giorgio, e fui buscar um violão Tárrega, que eu havia comprado, que era um violão na época caro, né? A boca era um oval, era bem raro. E eu fui lá para a minha loja ali, hoje chamada Galeria do Rock, e levei o violão, levei o disco do Entre Dos Águas embaixo do braço, cheguei lá, coloquei, era uma loja de equipamento hi-fi, também para tocar em casa, né? E coloquei o disco e comecei a tocar Entre Dos Águas junto com o disco. Então tinha aquela coisa de você tocar junto com o disco e tirar tudo e ficar tocando junto. Então isso ficava uma coisa mágica. Podia ser imitar um Paco de Lucia, do jeito que ele tocava, só um cara que realmente não faz nada da vida, não sei tocar o dia inteiro, né? E a gente era aplicado dentro disso. Eu estou tocando e enchia de gente olhando, porque era diferente, era uma coisa rara de ver. Quando o pessoal vai embora, terminou, eu tirei o disco, estou tirando o violão, tinha um senhor bem de idade olhando para mim, ele virou para mim e falou assim,
¿te gusta el Paco de Lucía? Eu olhei para ele e falei, a mim me gusta mucho. Então ele falou, passa-me tu guitarra. Emerson, ou melhor, desculpa, estou falando aqui. O Scott, o que nós temos aqui dentro daquele momento, eu fiquei meio, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pegou o violão, começou a disparar um flamenco em cima. Eu fui olhando, não acreditei. Ele comeu o violão, literalmente. Batia na terra, na tampa, tudo, e tocava demais. Eu vi, fiquei assustado. Mas, assim, em detrimento, o meu violão foi meio que para o espaço. Ele tinha umas unhas pretas coladas. E aí, conversando com ele, quando ele tocou, ele colocou o violão do lado e falou assim para mim, tu sabes por que Paco se chama Paco de Lucía? Eu falei, eu falei em espanhol, porque ele fala assim comigo. Eu falei, eu creio que é por conta dele ser de Andaluzia, não é isso? Ele falou, não, é porque a mamá dele se chamava Lucía. Então, o Paco de Lucía não é porque ele é de Andaluzia, para mim, né? É porque a mãe dele se chamava Lucía. E Paco é meu sobrinho. E o Paco de Lucía é sobrinho dele. E aí, para encurtar, senão vai ficar muito longo. Ele estava hospedado com o Paco. Dele. Foi? Sim, conheci o tio do Paco. Conheci o tio do Paco de Lucía. Eles estavam hospedados no Hilton Hotel. Eu estou ali onde era a galeria, é próximo. E ele saiu para dar uma volta e me viu tocando. E veio conversar comigo. E aí eu falei, eu não ia perder uma oportunidade dessa. Você também não perderia, né, Scott? Com certeza. Eu falei, então eu peguei meu caderno de música ali e falei para ele, pode me passar algum truque, alguma coisa que eu falei, algum juego de guitarra, fazer algum jogo do que eles usavam lá, né? Uhum. Ele falou, eu não lia música. Ele não lia música, é totalmente cigano, né? Essa coisa de aprender por empirismo, que é o aprendizado prático, um passa para o outro. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você pega um garotinho ali qualquer, você dá um tamborim na mão dele, ele come o tamborim. É uma coisa que é bem, já vem, né? Parece que já vem pronto. Está na veia. Está na veia. Aí ele pegou e tocou algumas coisas que eu vi, achei sensacional. Umas rodadas, turnarounds, algumas coisas assim, eu falei, não, então vou escrever, né? Ele falou, não. Déjame ver, dá-me o caderno. Eu peguei o caderno para ele, ele me pegou um talão de nota fiscal que eu tinha do lado e traçou uma linha a mais em cada sistema de partitura. E ali ele começou a escrever um tipo de uma tablatura como eles já escreviam, porque era como eles se comunicavam nisso. Quando eu vi aquilo, né, eu falei, tá aí, esse é o alvo, esse é o caminho. É assim que eu vou ensinar. E você não conhecia a tablatura nessa época? Não conhecia a tablatura. Não conhecia a música, mas eu não conhecia a música. Sérgio Schema está falando que você é um irmão querido. Schema. Falou, Scott, parabéns pela iniciativa. Obrigado. O Schema é o irmão que a vida me deu. Que legal. É o vocalista do Platina, meu irmão de vida. Vai chegar lá no Platina. Nós vamos pegar lá no Platina ainda, hein? Calma aí. Então vamos deixar beijo? Te amo, Zé. Então, assim, o que aconteceu aí, só para a gente terminar esse papo aqui, nessa sequência. Tranquilo. Enfim, ele é tio do Paco de Lucía, estavam hospedados no Hilton, fazendo um concerto de dança flamenca no Teatro Municipal de São Paulo. Eu tive esse privilégio, e ali ele traçou e foi escrevendo. Mas as notações era bem diferente. Só que acontece o seguinte, um ano depois, saiu uma guitar player com o Joe Pass na capa. Essa guitar player foi a primeira guitar player que eu vi e veio ensinando, tinha uma explanação de tablatura. Eu falei, olha isso aqui. Eu falei, mas é isso aqui mesmo, porque eu poderia. Porque o método chama-se guia de técnica para a guitarra. Ele não substitui partitura. Partitura é genérica. Tablatura é específica. Tablatura é uma tabela. Então, não tem nada a ver com partitura. A grafia de partitura é algo que requer muito maior tempo para aprender a solfejar, divisão rítmica, né? Deve-se fazer. Portanto, eu usei a tablatura para o ensino técnico. O que eu quero dizer? Como que eu vou realizar uma escala maior? Qual é a postura da minha mão em relação
ao bloco onde eu estou tocando, quais são os sentidos geométricos que eu posso criar isso. Eu não vou falar muito, porque isso começa a ficar muito técnico, começa a ficar chato. Mas é interessante esse assunto, porque na época ninguém usava, era só partitura, né? Não, e a tablatura você falava, ninguém sabia. Sim. Então, como eu tive esse impacto na minha vida, eu falei, eu vou usar isso aqui. E comecei a fazer uma apostila para aplicar aos meus alunos, não é? Uhum. E o que aconteceu com isso? Como que eu fiz a apostila? Primeiro eu fazia na mão, tudo na mão. Na mão, pegava uma moedinha para fazer a ligadura, né? Moeda de 5 centavos para fazer a ligadura de uma nota para outra, a reguinha para fazer o slide, o trêmulo fazia também, tudo artesanal, tudo na mão. Eu falei, bom, quer saber? Mandei imprimir um gabarito. Eram 5 sistemas. Aliás, eram 6 sistemas de tablatura, e ali eu fazia tudo. Aí comecei a padronizar. Escala cromática, escala maior, escala menor, né? E as variações assim foi. O que aconteceu? Chegou uma hora que a coisa virou assim. Eu toda hora estou tendo que tirar xerox disso. Eu vou imprimir uma revistinha, alguma coisa assim. E imprimimos lá uma revista, uma revistinha, uma apostila, um método pequeno, onde tinha todo esse básico, só que tinha uma coisa. Isso era feito, sabe com o quê? Você lembra da letra 7, Scott? Letra 7? Lembra disso? Letra 7 é assim, ó. Você colocava um acetato e embaixo tinha a letra A, um monte de letra A, de tudo quanto era formato, tamanho, tal, ou tinha números, né? Um monte de 1, um monte de 2, um monte de 3, 4. Aí você colocava na linha e rabiscava em cima com um lápis de ponta leve e ele saía no papel. Eu fiz um método inteiro em tablatura com letra 7. Sério? Eu não tinha Nossa. computador na época. Então O Colar, o Galdês está falando que fez aula com você nesse método aí. Quem? Colar o Galdês. Cola fez sim. E teve uma pessoa que falou assim que você sabe tudo de música e nas horas vagas você é dublê do Stallone. Vamos chegar lá. É outra história, é uma outra história. Mas hoje eu não pareço nem comigo, que dirá com o grande Stallone, né? Então, Scott, o que houve foi uma coisa interessante. O meu filho, ele tinha, na época, ele chegava da escola, ele, pai, deixa eu trabalhar com você, deixa eu te ajudar. Eu falei, vou arrumar para ele. Tá vendo isso aqui, filho? Olha que legal, olha que legal. E coloquei meu filho para fazer, copiar o que eu fazia à mão. O Jota tinha 12 para 13 anos. Foi em que ano que você lançou o método? O método foi publicado, eu escrevi em 78. Ele foi publicado pela editora Record. Até eu quero contar essa história que é legal rapidinho também, eu chego lá. Em 83. 1983. Então, o meu filho me ajudou a transcrever tudo em letra 7. Só que quando você faz o número 10, é o 1 e o 0. Nossa. E você imagina você colocar aquela quantidade absurda de caracteres, porque a gráfica não fazia isso. Não tinha como fazer. Depois que veio o computador, aí tudo bem, né? O Corel, e aí as coisas melhoraram muito. Mas antes era na mão. E o meu filho, eu agradeço demais. Meu filho, meu companheiro, comigo junto desde sempre. Sempre, desde sempre. Ele é da minha vida. Também toca baixo, né? Meu filho, ele é formado, ele é bacharel em violão e contrabaixo, toca muito bem contrabaixo. Deu aula há muito tempo, gravou comigo, gravou várias coisas. Mas, assim, a gente não vê muito ele, porque ele nunca apareceu tocando dentro dessa mídia toda, né? Mas ele gravou comigo, parte do método ele gravou comigo, essas coisas. E ele tem, como você sabe, meu filho ele já era apaixonado para ficar arrumando os instrumentos e tudo mais, e acabou abraçando a luthieria, né? Legal. E hoje ele é um grande luthier, assim, pelo menos muito querido, né? Que ele é grande, a gente já sabe, mas para cada um, ele é muito querido pelo pessoal aqui de São Paulo, vários músicos, guitarrista do Roberto, Paulinho Ferreira, entre tantos outros, né? O alemão, o Sérgio Reis, entre todos aí. O alemão, o Miri Stocker? Não, eu queria falar do Sérgio Reis, e aí eu lembrei, não é o Miri Stocker, não é. Mas você falou assim, o método foi lançado em 80 aí? 83.
pela editora Record italiana. Você não sabe, esse dia eu estava dando aula aqui em casa, aqui onde eu dou aula, no meu espaço, né? Certo. Aí veio um aluno meu com um método seu, que ele falou isso aqui, eu acho que foi o primeiro método dele, ele achou num sebo. Certo. Aí o método, ele não tinha quase nada daquelas escrito lá, era mais só as lições mesmo. Ele falou, eu acho que isso aqui é o primeiro método dele, eu acho. Ele falou, sim. a folha está tudo amarelada, assim. É isso aí. Sabe o que aconteceu? Quando eu escrevi meu método, o que aconteceu foi assim, eu fiz essa primeira apostilinha, né? Primeira revistinha, vou chamar de revistinha, mas revistinha pelo nome do formato, não pelo conteúdo. Também não vou classificar aqui, as pessoas vão ver e tudo bem. Mas foi através dessa revistinha que o Sr. Carlos Dias, que era um grande distribuidor da ISO, conhecida fábrica ISO de cordas e tudo mais, ele falou, me dá aqui esse teu livro que eu vou levar para o Augusto. O seu Augusto era o diretor-presidente da Record brasileira. Aí, a Record não tem outro método de guitarra, a não ser o meu e do Abner Rossi, e o Abner Rossi é muito antigo, que aliás é um método que foi transcrito em castelhano por um argentino, porque o método é americano. E o outro método é o Guia de Técnica para Guitarra, Dario Parisi. Olha que legal. E ele levou até o Dr. Augusto, ele enviou para a Itália, o pessoal falou, olha, faz o método desse rapaz, está muito bom. E ele saiu em italiano também? Oi? Ele saiu lá na Itália também? Não saiu na Itália, não. Só saiu em país de língua latina. Isso aí é uma outra história, mas vamos uma coisa por vez, né? O que nós temos aí foi assim. Ele falou para mim, você não quer fazer uma coisa assim com música para criança? Então, eu falei, seu Augusto, olha, deixa eu escrever o método, ensinando para as pessoas como que ela vai se adaptar anatomicamente ao instrumento, como que ela vai criar fluência, coordenação para tocar e aonde estão as notas. Eu digo uma frase muito forte, a tablatura, ela é a nota certa na posição exata. Olha, é verdade. Entendeu? Exatamente. Porque ela é uma tabela. Então, nós temos lá a nota certa na posição exata, que quando você vai tocar, aí você sabe quem é guitarrista, quem é músico, às vezes a mesma sonoridade, eu estou falando com quem está aprendendo, tá? As pessoas já têm tudo subentendido, então já cria outro subterfúgio que não é esse o princípio. O princípio era olhar no básico, o princípio era me preocupar com quem queria aprender a tocar. Então, onde é que estão as notas, como é que eu faço a escala maior? Então, nós temos lá, não vou descrever que aí nós vamos longe demais. Em que nota tônica que você vai começar, com que dedo você vai começar, em que direção você vai, se você vai tocar em bloco, se você vai tocar geometricamente, ou seja, diagonalmente, para frente ou para trás, se você vai fazer slide jump numa corda e depois vai cair. Então, todas essas combinações, eu apliquei o método e todas as possibilidades fundamentais dos estudos musicais propriamente ditos. Aquelas composições que você fez no método, você fez durante as aulas? Ali tem uma mistura de tudo, porque eu sempre, quando eu entrei nesse mercado de gravar trilha, eu fui chamado muito para fazer algumas trilhas. Tem até uma lá que é do Café Melita, né? Na época eu não podia citar, porque isso é segredo, é coisa que requer direitos autorais, você não pode colocar. Então, eu fiz algumas coisas que eu usei em gravação, algumas eu compus ali, justamente para dar a finalidade, por exemplo, usar a pentatônica. Então, você tem aquele desenho-chave né, no bloco, e como você poderia fazer um solo usando as notas da pentatônica, sim, e aí vamos. Que legal. A Lúcia Fragoso falou que você foi muito importante para ela, Lúcia Fragoso. E seu filho falou que te ama aí também. Ah, meu filho me ama. Se não fala, eu já estava esquecendo, Zé. A Lúcia, deixa eu falar da Lúcia. A Lúcia é irmã do Nelson Fragoso, que foi um baixista, tocou comigo. Nós tivemos uma banda chamada Sky, gravamos bastante. A Lúcia é a melhor amiga da minha irmã, ela, tanto a Silvia, que está lá em Santa Catarina, e realmente são pessoas bacanas que, na idade da gente lá, do começo, a gente tem essa convivência, vamos dizer assim, né? Que legal. Estou falando lá com 14 anos. Oi. Ela falou mesmo que você foi muito importante para ela. Hein? Certo, tá. E
Você deu aula para muita gente, né? Inclusive, nós estávamos falando esses dias que o Hamilton, que toca no Resgate, fez aula com você. Ele era novinho ainda quando ele fez aula? Era novo. Sabe o que acontece, Scott? Foi muita gente, né? Então, exatamente, eu vejo que foi ali, comecinho dos anos 90. Não só o Hamilton, como outros músicos, o Délio Tambasco. Ah, velho também. Muita gente, mas eu tô com a minha memória um pouco danificada, assim, nesse sentido de lembrar nome, a época, tudo. Eu digo assim, tem um problema, eu digo assim, o passado que você tem é o passado que você lembra. Se você não lembra, Não tem esquece, passado. não tem passado. É isso, né? E depois do método da Record, ele foi para Irmãos Vitalis, né? Para outra. Irmãos Vitale. O último Ah, foi não para foi Irmãos o Vitalis. Vitale, não. Não. O método da Record, assim, para a gente deixar, ele tem 5 edições. A última edição foi 2010, a capa dele é diferente. A primeira edição dele, a capa é preta. A segunda edição dele, ela também é preta, com as letras já coloridas. Inclusive, dentro do método, as demarcações de tônicas, de notas importantes dentro da explicação, também são coloridas. Depois veio uma versão nos anos 90 dele, capas prata, cinza, com as duas guitarras que eu deixei, que eram as guitarras dos meus modelos que eu desenhei, e estão na capa do meu método, que eu idealizei, fiz o desenho, e o Josino Saraiva realizou naquela época. Hoje quem faz isso é o Ivan Freitas, pela Music Maker. E depois veio uma capa, outra capa cinza também, nessas atualizações, e elas foram ganhando adendos. E a última foi uma capa vinho, que tem as mãos do meu pai, em homenagem ao meu pai. Legal. Exatamente, a capa vinho 2010. Essa E daí você essa mandou foi a para nossa mim. última versão. Nessa versão, a Record me disse que havia interesse da Raul Leonard em lançar o meu método em 40 países pelo mundo afora. Olha. E aí? Então, ele seria totalmente como é que fala? Esqueci a palavra. Rediagramado. É isso aí. Ele seria feito um outro formato, tudo. E não acabou ocorrendo, porque propriamente o presidente da empresa que vinha para o Brasil tratar, ele teve um surto de glicemia e ele ficou cego. Então, Nossa, aquilo coitado. foi bem triste e ficamos por aí. E você viu que a maioria das revistas que tinha no Brasil também, né, morreu quase tudo, né? A Guitar Play, Cover Guitar. Exato. Foram marcos, né? Porque as É. coisas vão mudando, tudo tem o seu tempo, né, Scott? Tudo tem Mas seu tempo. você pretende lançar um e-book também? Assim, tipo, Não versão e-book? pretendo. Não. Não pretendo. O que existe aí, eu tenho um professor que você conhece muito bem, que é o professor Fernando, né? E a gente Fernando tem uma Correia? outra ideia dentro disso de fazer, né? Com o método que eu já tenho. Então, isso, por enquanto, não é algo que tem não tem um projeto feito. É uma ideia, vamos deixar só assim. Mas método meu, não, acho que todo mundo tem seu tempo. A proposta, o que eu vim, o que eu fiz, está no Guia de Técnica para Guitarra, é um método que tem os básicos, é que nem tabuada, sabe? Eu digo que é uma tabuada, não tem como você pular essa etapa sem você passar pela tabuada. Então, ele é o básico do básico. Agora, eu queria falar aqui também, se me der licença, eu queria falar de uma pessoa muito importante para mim, que é o Tavinho, professor Tavinho Dorival. Ele tá Tavinho é um grande guitarrista, né, lá do Cangaíba. E o Tavinho, eu posso dizer para você que foi o grande irmão que eu tive nessa estrada, porque todo o desenvolvimento dessa parte dos temas do método, de coisas que eu gravei, o Tavinho mesmo era um grande músico de estúdio, ele me colocou até na área onde ele estaria atuando. Eu fui para o Rio de Janeiro gravar a propaganda do Banco Bamerindes uma vez, e isso foi me colocando no meio e tal. O Tavinho é um grande irmão. E tinha uma curiosidade, aos domingos, quando a gente não estava gravando, nós nos reuníamos isso, logo após o almoço, e ficávamos fazendo estudos de temas, tocando direto. Então, ele é um músico muito tarimbado em bossa nova, jazz, toca super bem, é o grande irmão de vida, e eu considero ele o meu mestre. Eu queria deixar isso aqui bem claro. Ele estava E mandar um beijão para ele. Oi?
Ele tava aqui Ah, assistindo. é? É. Já que nós estamos falando de escritor, você é Uhum. escritor também, né? Não só de música, mas você escreveu um livro também, né? Eu escrevi um livro, Scott, chamado Viver é Sentir, o Resto é Teoria. Esse livro a gente iria editar pela editora Bloco de Editores. Mas foi Uhum. justamente na época onde eles entraram em falência e estava em andamento todo o processo de produção, e eles bloquearam tudo e esse método saiu. Eu fiquei muito tempo esperando uma empresa gigantesca como essa voltar, porque não era só o fato de estar escrevendo, seria o fato de uma distribuição por uma empresa muito grande nesse sentido. Aí acabou que eu deixei isso parado e eu tenho um livro de citações. Como ele não saiu pela Block, eu tenho várias citações que às vezes eu deixo, e como você tem aí o Centro de Sabedoria Musical, né? Eu tenho Uhum. toda uma parte aplicada à música. E eu estava falando com um aluno, às vezes aparecia alguma coisa para ele nunca atropelar o estudo. Ele estava lá fazendo um estudo de digitação e eu falava: "Olha, vai com calma, porque o mais importante de tudo antes é você desenvolver a coordenação. Então, antes, coordenação, velocidade depois, né? Você não consegue correr se você não souber andar." E Exatamente. assim eu tinha várias frases motivadoras nesse sentido. O músico nasce pelo ouvido, né? Uhum. Eu digo Mas assim, esse método de citações é musical ou não? não, não, é um livro de citações da minha vida, de experiências que eu vivi, Uhum. conclusões que a vida vai mostrando, e eu reduzi, às vezes, isso em... o meu sistema foi assim, eu sempre tinha que reduzir tudo para que o método não ficasse enfadonho e não perdesse a essência. Então, Entendi. a minha proposta era assim, eu escrever um método aonde, de um lado da página, você tinha uma definição da escala maior, por exemplo, dentro do seu aspecto técnico e teórico também, e depois a escala explanada do lado esquerdo, de um livro aberto. Assim. Então, isso foi me trazendo essa necessidade e eu fui escrevendo muita coisa de bate-pronto, né? Que É legal. muita coisa. Você conhece o Zé Heavy, tá falando aí, Zé Heavy. Ele falou É, que o Zé, somos eternos alunos do Dario. como é que ele falou? Somos eternos alunos do Dario Parisi. Olha, o Zé Heavy, ele, assim, sem medo nenhum, tá? Em 1984 e depois de 85, quando nós gravamos o primeiro disco do Platina, o Uhum. Zé era o técnico lá do Vice-Versa, e não só foi o técnico do Platina, que aliás até uma ousadia minha, né? Reduzir ele a isso, não pela qualidade, mas pela quantidade de discos de rock que ele fez. José Luiz Carrato, o famoso Zé Heavy, o SP Metal foi ele que fez. Nós gravamos algumas coisas lá com ele também de jingle, mas o Zé é assim, ímpar, ímpar. Você vê, hoje ele está sempre. Olha, o Zé, se me permite, ele foi técnico do Yes, Ô, louco. de palco do Yes. Cara, Então, dispensa qualquer outra apresentação. José Luiz Carrato, Zé Hebe, te amo, Zé. Saudade demais você. sem palavras, né? Ô, mestre, Ah, como que você começou a dar aula? Você falou que estava dando aula, né? Os alunos, tinha bastante aluno, escreveu o método. E como é que chegou no Platina? Como é que chegou na banda Platina? Assim, qual ano que surgiu essa banda Platina? Como que foi o encontro de vocês? Teve algum empresário por trás que juntou vocês ou foi vocês mesmo que foi se reunindo? o Platina é uma história linda da minha vida. Eu comecei a fazer baile já cedo, desde quando eu comecei a tocar, eu comecei a fazer baile ainda menor de idade. Eu já fazia bailes, tocava, né? Não gravava porque ainda não era um negócio, pelo menos até mim, na época, não era comum, era muito raro. Você tinha os músicos de estúdio da época que eram filiados a tecnologias, empresas grandes, estúdios e tudo mais. Mas eu fazia muita gravação, coisa de acompanhar os outros e essa linha de fazer bar menos, mais baile. Um dia eu estava na minha loja, que era
na Galeria do Rock. Eu tenho que falar assim, porque se eu falar grandes galerias, é a Galeria do Rock. Então, é só Você tinha uma loja na Galeria do Rock ou tem ainda? Não tinha. Tinha. De 1967 a 1994. Era do quê? De instrumentos? Começou como loja de equipamento hi-fi para casa, né? Vou chamar lá, toca-disco, amplificadores, receiver, FM, equipamento residencial de alta qualidade, caixas acústicas, equipamento para carro, também toca-fita, cine, foto e som, né? Máquinas de fotografia, nós tínhamos isso. Não só essa loja, nós tínhamos 7 lojas. Olha que legal. Uhum. Eu ficava lá. Então, o que aconteceu? O meu gerente, na época lá, era o Luiz Carlos Stefani, pessoa querida, que eu parto direto do meu coração. Um dia ele chegou uma segunda-feira e falou, olha, Dario, ontem eu estive lá com a minha prima lá, que acho que teve uma churrascada, e ela falou para mim que as crianças estão querendo montar um conjunto de rock e tal. Aí eu falei de você para eles. Eu falei, certo, e aí? Não, ela falou que vem conversar com você e tal. Eu falei, tá bom. Vamos ver, né? Vamos conversar. Ver o que era. Não, eu fiquei esperando para ver, né? Você não pode falar não, sim, nem nada. Mas aí eu falei, mas Stefani, tem certeza que... Quantas vezes, menina? Um acho que tem 12, outro tem 14. Eu falei, tá bom, deixa ela vir. Aí veio a dona Elza. A dona Elza querida mãe e meu carinho total do André e do Ivan Buzik. É a mãe deles? Nossa. Ela chegou para mim e falou... Você ia falar? Não. Tá. Ela chegou para mim e falou, então, tudo bem e tal, olha, sabe o que é? Meus filhos estão querendo montar um conjunto, porque eles veem o pai tocar. O pai nada mais, nada menos do que o André Buzik, o cara que fundou o Traditional Jazz Band. E aí eu fui, ele falou, você não quer ir falar com os meus meninos? Eu falei, vou, né? Mas assim, eu já trabalhava na loja, fazia baile, às vezes ensaiava alguma coisa. Eu falei, deixa eu ver os meninos, aí vamos lá ver os meninos. Aí eu fui ver os meninos, chego lá, um catatauzinho, assim, cabelo preto, com um disco do Rod Stewart embaixo do braço, chorando porque tinha arriscado. Era o Ivan Buzik. E o outro, um maior, com baixo de 3 cordas que ele ganhou do Tavinho Fialho, que era depois foi o dono do projeto SP, mas era o baixista do Caetano Veloso. E tinha 3 cordas. E eu vendo aquele menino tocar com 3 cordas só, porque estava quebrado, a sol estava quebrado. Ele tocando e mostrando umas coisas para mim. Eu falei, mas quem que te ensinou isso aí? Ele falou, não, eu estou aprendendo sozinho. Peguei uns toques com o Tavinho. Eu falei, mas você está tocando bem. O Ivan tinha 12 anos, o André tinha 14. E aí começou essa história do Platina. E você tinha quantos na época? 19. Eu já tinha 19 anos, tinha 2 filhos. Mas, o Jotinha e a Raquel. Oi? Caramba. Mas o Platina começou com eles, então? Sempre eles. Sem eles não tem Platina. Eu não sabia. Eu não sabia que o Ivan Buzik e o André Buzik eram do... Deixa eu só te explicar. Eles queriam tocar, montar alguma coisa, porque o pai tinha gravado um disco na época pela Continental, chamava Blue Gang, que era um disco de country rock. Falei, vamos ver então. No fim, acabei eu também tocando com o pai deles lá. E eles indo assistir, e o André já foi entrando logo. O André é um talento, assim, sabe? Aí eles começaram a me seguir um pouco na coisa que eu fazia. Mas como é que você faz isso? Então, você imagina, naquela época eu fiz uma fita do Rush e dei na mão dos dois, uma TDK vermelha, lembro até hoje, dei na mão do André e do Ivan, assim, eu falei assim, nós vamos ser essa banda aqui, nós vamos ter que tocar com esse sincronismo aqui. É banda, ninguém aqui é estrela de nada, nós vamos chegar nesse nível. E aí acabamos achando o primeiro nome, Prisma. Deve ter umas 600 bandas Prisma do... Tem até uma banda gospel, né, que chama Prisma. Eu nem sei, mas é tanta banda Prisma, na época tinha menos, devia ter umas 20 só. A gente era uma delas. E aí ficaram muito espantados. E como é que era a formação? Chamamos a banda de Prisma, o Ivan cantava, o Ivan, antes da muda de voz, ele tinha aquela voz bem de garoto, sabe? E ele não era batera. Não, nem pensava em ser batera. Ele seria o vocalista, o André faz um backing maravilhoso, o André precisa para falar quando canta, quando toca, quando produz tudo, né? E
É algo que me transporta muito. Então, acabamos aprendendo, tocando, sincronizando tudo, né? Como é que você faz essa frase? Vamos fazer junto. Pega aqui, vamos fazer junto. Aí, tentamos, vai atrás de um baterista, vai atrás do baterista. Tem um baterista importante para a gente, foi o Roberto Tarenta, foi nosso baterista aí que começou com a gente também. E o Roberto, um beijo, Roberto. Saudade demais de você. Ele tinha uma bateria acrílica da Golpe, muito linda, sabe? E aí ele saiu da banda. Aí nós começamos a colocar outro baterista não dava certo, não dava certo. Aí um dia, nós estávamos lidando com dois rapazes que eles eram primos entre si, um guitarrista e um Rogério, que eu não lembro o sobrenome dele, que é uma pessoa querida. Eles foram tomar um café no bar da frente ali, a gente estava ensaiando na loja, e eu ainda estamos passando alguma coisa ali, e escutamos uma bateria atrás, tocando. Aí tocando, eu falei, quem está tocando bateria? Olhamos, é o Ivan. Ué, mas o Ivan está tocando bateria? Ele falou, como é que você está tocando bateria? Não, que eu vou na casa do Jaques, e lá a gente está aprendendo um pouquinho, eu pego a bateria dele. Eu falei, nossa, faz aquela levada do Kiss, da música Strutter. Ele pegou truco, e saiu tocando. Eu falei, meu Deus, acabou o problema. Já temos um baterista. E aí fizemos um show com esses dois irmãos, e quando acabamos voltando, eles não quiseram mais continuar, tal, tinha outra proposta de banda lá, e o Ivan ficou. Eu, definitivamente, falei, eu não quero mais atrás de baterista, porque eu sei que nós temos um gigante pela própria natureza, aliás, dois gigantes pela própria natureza, André e Ivan Brusitti. E, para mim, vamos dizer, você ter sido, sei lá, professor, orientador, mentor, seja o que for, para mim foi uma experiência única e maravilhosa na minha vida. Então, o Ivan, eu acabei pegando eu tinha uma Caravan na época. Aí ia ter um show do Kiss em 1983, lá no Morumbi. E quando acabou o show do Kiss, no dia seguinte eu fui até a casa do Roberto Tarista e falei, eu vim comprar a tua bateria, quanto você quer? 220 mil cruzeiros. Eu falei, tenho 200 mil na minha poupança, não tenho um centavo mais. O que eu tenho no meu bolso é para cuidar da minha vida essa semana aqui, que eu tenho família. Daí para você eu vou fazer, modo de dizer, né? Eu falei valores, não gosto de falar isso, mas na época também, tu vai saber o que era. Cheguei, pus a bateria do carro, cheguei lá embaixo na casa dos Buzik, ali na rua, na Sintra, subi aqueles 8 andares. Ivan, desce aqui comigo. Aí Ivan desceu, falei, o que foi? Não, desce aqui. Então, abri a porta do carro atrás. Eu falei, o que é isso? Eu falei, isso aqui é a sua bateria. Vai estudar. Se vira, porque agora a banda está completa. E ali começou tudo. Mas me diga uma coisa, o Platina era 4 componentes? Sim. Aí o Sherman aconteceu na gravação do disco. O Sherman aconteceu na gravação do disco. Antes nós fizemos algumas coisas ali no Lira Paulistana, entre outras coisas. Acho que não vai dar tempo de falar muita coisa se a gente ficar só nesse... Você chegaram a gravar quantos discos com o Platina? Um EP. Quantas músicas? Um EP. 6 músicas. Legal. Então, você vê, o Platina é uma banda de 40 anos atrás. E até hoje o pessoal pede de volta a Platina, porque o show do Platina ao vivo ele era muito envolvente, e a qualidade sonora das coisas. Vocês chegaram a tocar em programa de TV e tudo? Chegamos, tocamos no Perdidos da Noite, que era o Faustão que apresentava. Olha. Tocamos no Sampa Rock Show, que foi um festival longe do Rock in Rio, mas muito vultoso aqui em São Paulo, produzido também pelo Poladian. Tocamos lá com o Robertinho do Recife. Aliás, eu usei os Marshall do Robertinho do Recife na época. Né? O Robertinho é uma pessoa incrível, super simpático. E eu ali com um amplificador Sam, sabe, que eu tinha comprado do Pepeu Gomes. Ainda ele era Solid State, mas puta som, né? O Robertinho falou, escuta, meu irmão, se quiser pode tocar com o meu ali, viu? Ele viu a gente passar o som. Aí eu liguei aquela turbina dele, tinha 4 Marshall, aliás 6, um do lado do outro, tudo em série. E fizemos um show lá, entre outros programas também que a gente fez, né, de TV. O importante para mim, de falar do Sherman, nesse caso, que a gente está falando de banda, de show e tudo mais, foi que nós tocamos, criamos também Tropa de Choque, fizemos uma banda de country rock, então nós tocamos em bar, tocamos com os pais dele. Às vezes eu ia para cobrir um guitarrista que não ia substituir, né, de sub que a gente fala, mas um dia no segundo show do Platina, a gente já estava entrando para gravar o disco. Eu nem contei a história de gravar o disco também, né? E nós estávamos
nós fomos fazer um show no Zuleika de Barros, que era uma escola ali na Pompeia. Bela Pompeia de sempre, né? Que legal. E o Antônio Viviani também, que era um amigo meu, divulgou, foi muito divulgado. O pessoal gostava do Platina, porque nós tínhamos uma característica dessa coisa de fazer meio rush, e as músicas que a gente tocava eram músicas de rock, que não era uma coisa comum de você ver, ainda mais como a gente fazia muito fiel, com qualidade, com som, tudo Você mais. tocava cover também. Tocávamos cover por quê? Porque na época o pessoal fala muito disso, mas músico de cover, querido, o rock nasceu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, se a gente começa a fazer muita bairrismo, música é global. Então, é óbvio que o que a gente ouvia, o que a gente gostava, não era do Brasil, porque no Brasil não tinha esse tipo de rock. A gente tinha aí o grande Made in Brasil, os Terços e os Mutantes, né? Mas era ainda um tipo de som diferente do rock pesado que tinha lá fora. Não é questão de mais ou menos, é questão de característica própria de cada um, sabe? Exatamente. Então, ali nós fizemos isso e tivemos essa alegria, né, de poder tocar Rush, tocar as coisas que a gente gostava de tocar. Então, não era questão de comparar, nem de brincar, nem nada. Mas o que houve, assim, eu falei, tanto eu tocando guitarra, como o André tocando baixo, e o Ivan já comendo batera, já começando a comer batera, o Ivan tocava o dia inteiro, de manhã à noite. Eu falo, não é que ele fala que toca a bateria por minha casa. Eu falei, não, você é gigante pela própria natureza. Isso, talento, você não escolhe, você descobre. Ele descobriu o talento dele. Então, o que acabou acontecendo foi bem assim. Nós estávamos prontos gravando o disco. Aí era muita convenção, sabe, Scott? Muita convenção, muita coisa junto. E cantar, eu falei, André, canta você. Porque não vai dar para eu cantar isso tudo, cantar reflexão, tem um monte de swing, um monte de convenção, e eu cantando aqui, não vai dar. Para mim não dá, não tenho essa habilidade. Né? Eu ando fazendo também muito bem. Eu falei, aí o Sérgio Gonçalves, o Sérgio, o senhor Bass, que eu chamo Sérgio Ricardo Bass, ele chegou e falou, Dario, por que você não chama o Van Halen para entrar na banda de vocês? O Van Halen era o apelido do Sherman. Eu falei, como assim? Você já viu como ele está cantando? Eu falei, não. Aí ele trouxe o Sherman, que era o Van Halen, apelido dele porque eu um pouco fanático pelo Van Halen, né? Ele veio cantar, eu falei, então canta alguma coisa. Ele começou a cantar umas coisas do White Snake, e a característica de voz muito parecida, muito apurada para o White Snake. Eu olhei, eu falei, não tem nem o que pensar. E fui falar com o André Ivan. E nós éramos um trio muito fechado. Eles ficaram meio assim, será? Não sei, mas a gente tá legal, tal, sabe aquela coisa de... Eu falei, bom, tá bom. Então vamos fazer um show. Vou levar ele lá para assistir e depois a gente conversa. Aí fizemos um show lá no auditório Zuleika de Barros. Quando terminou, e o Sherman foi nos camarins lá conhecer o André Ivan e tal. Quando terminou o show que nós fizemos, o André chegou para mim e falou, pô, Dario, ele canta legal mesmo. Eu falei, ele canta legal. Porque a presença dele, o visual dele, né? O Sherman é um cara de 1,90 m, né? Pesa 127 quilos, 130 quilos de músculo. Então, um cara forte e cantando com um timbre muito apurado para o Coverdale. Aí ele foi fazer uma visita. Eu falei, eu vou chamar ele aqui. Foi fazer uma visita para a gente, começando a tocar algumas coisas do White Snake, do Van Halen. Os dois falaram, ele mesmo. E aí nós estávamos gravando já o disco, o Sherman entrou no meio do disco que estava gravado, né? E ele complementou ali as músicas que não tinham ainda voz, né? Já tinha gravado Sorte e Estresse com o André cantando, ele cantou Reflexão, Prisma e Fascínio, que foi o hit do disco. E assim nasceu o Platina, com o Sérgio Sherman. E quantos anos durou o Platina? Platina, vamos chamar de Platina como o projeto Platina, né? Porque eu fiquei com o André e o Ivan, eles ficaram comigo de 80 até 87. Foram 7 anos. 7 anos. E depois que ele saiu, era direto, era uma proposta de vida mesmo, dá certo. E graças a Deus deixamos aí a nossa história. Em 87, quando eles saíram, você continuou com Platina ou não? Não continuei. Platina é uma coisa única. Não, eles montaram duas bandas com o Sherman, né? As propostas mudaram.
E eles montaram uma que chamava Slogan, e depois uma que eles gravaram um disco, Cherokee, que eu acho que foi o último nome, né? Depois então. A minha chefe aqui. A Sandra tem uma memória boa, viu? A Sandra, se você quer que eu vou te contar a história da Sandra. A Sandra, em 1984, quando a gente montou o Platina, apareceu uma garota de 13 anos lá com uma outra garotinha, falou assim, poxa, sabe, a gente gosta tanto de ver os shows de vocês, a gente não pode montar o fã-clube de vocês? Sério? Eu falei, ué, pode, tudo bem. Doutora Sandra Mato, aqui do meu lado, né? 40 anos depois, a Sandra apareceu, eu estava doente aí por um problema que eu tive de rejeição da vacina, e quase morri, e a Sandra voltou da França, de outro lado, ela se tornou médica e uma grande estrela dentro da nutrigeneticista, né? E quando ela me viu, eu estava super doente, ela falou, não, deixa eu olhar você, o hospital me acompanhou, e um tempo depois, 2 meses depois, acabamos acontecendo e casamos. Eu fico feliz, Quase 40 anos depois, quase 40 anos depois. E é legal porque depois que ela apareceu na sua vida, você começou a sorrir. Que você só chorava, né? Você viu que eu não posso falar nada mais, né? Eu chorava. Então, perdas da minha vida importantes. A mulher é muito importante na vida do homem. Sim, né? A minha esposa é minha memória também. Tudo que eu esqueço, ela fala. É isso, é aquilo. Tá? Ela sabe de tudo, mas eu também tenho problema de memória. Mas assim, o Eduardo Danui chegou a fazer aula com você? O Eduardo. Quem? Eduardo Danui? Não, o Edu é gigante pela própria natureza. O Edu é um quindão, é um monstro, né? Lógico que a gente tocou sim. Tem uma curiosidade aí que, inclusive, quem contou isso aí para mim foi o Nelson Júnior. Nelson Júnior. Ele estava numa palestra, num workshop do Álvaro, e o Álvaro é uma pessoa muito incrível, Álvaro Gonçalves, incrível. Aí o Álvaro tinha um parecer que ele sempre conta que assim, eu acho muito bacana da parte dele, né? Um monstro assim, e como ele conta é engraçado. Ele falou assim, bom, sabe, quando eu comecei a aprender a tocar, eu queria ser o melhor guitarrista do mundo. Mas aí eu falei, peraí, mas do mundo não dá, né? Tem muita gente. Tem o Jimi Hendrix, o Álvaro é mais velho que eu, né? Fiquei entre nós. Ele falou, então Jimi Hendrix, a Rory Gallagher. Foi lembrando os caras da época lá. Não, Donny Osmond. Bom, então não. Do Brasil, vou ser o melhor do Brasil. Agora do Brasil, vou ser o melhor guitarrista do Brasil. Aí ele fala assim, do Brasil também acho que não vai dar para ser, né? Eu, né? Tem o alemão, tem os guitarristas fera aqui. Então já sei, vou ser o melhor guitarrista de São Paulo. Esse agora sim. São Paulo também não vai dar. Tem Faísca, né? Tem outros guitarristas grandes aí também tocando. Tem o Conrado, tem o... Eu não estou lembrando o nome dele, eu vou fazer questão de lembrar, tá? Para poder te falar. Então, não, vou ser o melhor guitarrista da minha rua. Eu vou ser o melhor guitarrista da minha rua. Beleza, agora sim. O Álvaro, ele morava numa rua chamada Viveiros de Castro, que ela começa como Rua Machado Pedrosa, vira Viveiros de Castro. Né? Aí ele falou assim, mas isso são palavras dele, pelo amor de Deus, é um monstro. Ele fala assim, acho que da minha rua também vai ficar difícil, porque tem eu, mas para baixo mora o Dario, para cima mora o Edu. Então, acho que a gente vai ficar meio empatado aqui. Eu acho que eu vou ser o melhor guitarrista da minha casa, que é uma brincadeira dele. Né? No final, isso se a mulher dele não tocasse também, né? É verdade. Se a mulher dele se a mulher tocasse, nem na casa dele. Se a mulher dele fosse a Lari Basílio. Pois é. É uma guitarrista que toca muito. Pois é. Mas o Álvaro é sensacional. O Álvaro é sensacional. Calça, né? Chama ele aí porque é maravilhoso. Então, eu conversei esses dias com Alex Fornari. Mas eu quero ver se eu falo com ele mesmo. Você tem um contato do Álvaro? Tenho sim. Depois, se você puder me passar. Mas conversa com ele antes primeiro.
Ô, mestre, mas parabéns mesmo, tá? Por essa sua carreira aí de 50 anos, não fácil assim, né? Mas a coisa mais interessante que eu acho, que é você acorda todo dia para fazer aquilo que você gosta, né? Você sabe que nós temos uma ainda remanescente, uma loja de instrumentos musicais, Uhum. aqui na Zona Norte, em São Paulo. Né? Santana? Em Santana. Nós já tivemos até 8 lojas, isso já faz um passado longo, né? Uhum. Mas não eram 8 lojas de instrumentos musicais. Nós ficamos depois na separação da Guedes e Paris, que era uma empresa que tinha um sócio, né? Ficou Paris e ficou o Guedes. E eu implantei a parte de instrumentos musicais na empresa a partir de 1984. E a história tem muita coisa. Uhum. Mas já que você está lembrando de mim, então, você me perguntou como escritor, tudo, eu fui músico de estúdio também, né? Durante Trabalhou. praticamente a minha maior atuação foi como músico de estúdio, Uhum. né? Trabalhando para gravadoras, trabalhando para agências de publicidade e gravando com cantores, né? Famosos, assim vamos dizer, e dentro da minha atuação maior foi estúdio. Então, tenho muitas horas de estúdio, produção, e hoje estou aposentado. Tenho várias coisas que eu estou querendo. Por exemplo, tem músicas que eu já gravei há 10 anos atrás, estão quase prontas, só falta a voz, ou falta uma coisinha ou outra, e em virtude do meu pai teve um câncer muito severo, e quando ele se foi, eu tive que abrir mão de um monte de coisa, e essas coisas foram ficando paradas, né? Uma das coisas que eu tenho parada que é muito legal, última, eu tenho 4 ou 5 músicas para relançar e mais algumas surpresas. Então, uma dessas coisas que eu tenho é uma música que é um rendition. Deixa eu explicar. Rendition não é cover, é uma releitura. É uma interpretação diferente de uma música conhecida. Então, nós temos aí Foreigner, nós temos aí coisas que nós gravamos, né? Temos Quiet Riot, temos lá o Born to Be Wild, por exemplo, é algo muito curioso, porque nós gravamos Born to Be Wild como se fosse o Rush tocando. Olha que Então, legal. não obedecendo a levada cover igualzinho que foi Steppenwolf, mas como se fosse o Rush que estivesse tocando Born to Be Wild. E temos o No Way Out, que é uma música do Starship, onde tem uma reunião de músicos maravilhosos. Eu queria destacar aqui o Fabiano Manhas. O Fabiano Manhas é um baterista inacreditável, né? Nós ficamos aí de até ter tido uma segunda edição do Platina com ele, com o SR Bass, com o Serjão de baixo, Uhum. e o Wilson Gava, de teclado. Temos o Wilson Gava toca também, é músico? O Wilson Gava toca, o Wilson Gava foi meu aluno. Ele Olha que começou legal. como meu aluno. Tem um depoimento que você, acho que colocou aí no Stories, né? Dele sobre os 50 anos de carreira. Ele é um expoente, vocal coach, eu digo assim, que Tem uma voz aqui no muito... Brasil, não, mas a quantidade de pessoas, a abrangência e a importância o torna realmente excelente naquilo que sempre foi ótimo. Uhum. Então, o Wilson Gava, de teclado. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Fabiano Manhas, Wilson Gava, Sérgio Schemann. O Will Maeda, meu Deus do céu. O Will Maeda é um guitarrista que ele é brasileiro, mas pelo nome você já sabe que ele é descendente japonês, que é um monstro, gosto muito dele. E eu fui no Hélio Okuno, que é o tio dele, outro dia eu fui fazer a barba, isso já tem 2 anos. E ele estava lá e ele pegou o violão tocando e eu cantei aquela música do Starship. No intentions whatsoever, no way out, no my story. Bom, a gente nunca é uma coisa muito conhecida, então ninguém deve estar lembrando disso. Nós gravamos essa música, No Way Out, fizemos um rendition dela com o Fabiano tocando uma bateria incrível. Já era para estar pronta. Acontece que esse ano aqui muitas coisas mudaram, mas falta só colocar a voz. Assim que eu colocar a voz, nós vamos fazer um videoclipe disso fantástico, porque é justamente para marcar e registrar
toda essa importância de amizade que nós temos um na carreira do outro durante a nossa vida. É isso, Que Scott. legal. Teve um rapaz aí que passou já para cima ali, ele falou para você contar a história do Donizete. História do Donizete? Bom, Eu não sei. Donizete é legal. Eu morava no Jardim França aqui, Foi o Sherman que pediu. de Santana, foi? Foi o Sherman que pediu. Foi o Sherman que pediu, né? Foi o Sherman, né? Porque A Sandra está dizendo aqui para a mim. subindo aqui, eu não mexo muito, porque eu tenho medo de cair a live, então nem... Não, a Sandra está aqui, me secretariando aqui. Então, assim, Donizete é legal. Eu estava num sábado que eu falei, olha, esse sábado, graças a Deus, eu vou descansar e vou ficar com a família em casa. Meus filhos eram pequenos, né? Então, eu estava lá deitado na sala, vendo TV, passando aqueles programas de sábado à noite no SBT de luta livre, aquelas marmeladas, né? E eu esperando, então, para comer aquela pizza do sábado e tal, eu escuto uma buzina daquelas de caminhão, a pior, que leva. Eu falei, mas que é esse louco? Peguei e saí na porta, assim, um ônibus gigantesco, não parava de passar na frente do Donizete, do Galopeira. Galopeira! Aí ele chegou, Dario, eu preciso que você me ajude agora. Eu falei, Donizete, você não podia ter ligado antes, né? Pelo menos. Ele falou, não, porque você vai. Eu falei, mas eu vou aonde? Não, o Perereca, que era o guitarrista dele, não vai fazer, brigou comigo, ele não vai fazer o show, tô só eu e o Zé Pedro. Eu não lembro ainda o nome direito do baterista, que eu esqueço tudo. E aí, então você vai ter que tocar para mim. Eu falei, mas que show que é? Não, não é show, são 3 shows. Eu falei, 3 shows? Aonde esses 3 shows? Não, vamos aqui no caminho de conta. Donizete! Não, vamos que você vai fazer, se vira. Eu tinha gravado um disco com o Donizete, né, com a maioria das composições da Roberta Miranda. Aí, falei, então, olha, vou precisar viajar. Então tá, depois dos meus filhos, depois do pessoal, fui, né? E entrei no ônibus e falei, então, o que vamos fazer? Não, ó, vou cantar isso aqui. Existem momentos na vida. E eu já acompanhando, ele falou, nossa, Daniel, muito acorde. Peraí, deixa eu fazer. Mas é só isso aí de acorde? Só. E assim fomos a viagem inteira. Fizemos em umas aí do lado, de Campinas. O quê? Souzas é perto de você? Souzas. Todos é pertinho aqui, pertinho. Souzas, Anhumas. Aí umas eu não conheço, mas Souzas eu conheço, é perto. Nós fomos para Tem Joaquim Rodrigues, Presidente Joaquim... Prudente, Anhumas e Souzas. Mas assim, Souzas aqui do lado. a conversa é meio longa, porque lá em Presidente Prudente eu acabei tocando com o Milionário Zé Rico também. Olha. Né? As surpresas que foram aparecendo. Mas a história é longa. Eu vou tentar resumir por uma parte que eu acho que o Sherman contou, que foi interessante, que é a parte talvez mais legal. Quando nós fomos tocar em Souzas, tinha um circo em Souzas. Aí falou, a gente vai tocar onde aqui? Aí estavam anunciando na cidade, claro, como antigo, por uns falantes da praça. Eu falei, nós vamos tocar onde? Aqui, onde é que é o lugar? Ele falou ali. Eu falei, naquele circo. Então tinha um circo montado. Eu falei, tá bom. Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei. Eu tive que pegar 14 músicas no trajeto, inteiras, com introdução, solo e tudo, e me virar para fazer o show lá, porque eu não conhecia tudo. E também tinha gravado, você gravou, você já não lembra mais. Mas aí conseguimos fazer, tudo bem e tal, deu certo. Quando cheguei no circo, foi uma das coisas mais, assim, que é marcante na minha carreira. Porque o palco era o palco do circo, tinha um refletor do meu lado aqui esquerdo, né? E só uma luz forte, assim, em cima da gente. Tinha uma bateria, um baixo, eu de guitarra. Eu fui tocar, sabe com o quê? Com uma Steinberger. Uma Steinberger, aquele cotoquinho mesmo, que parece um quadradinho aqui, sem cabeça. E com uma Steinberger, eu fui fazer o show com uma Steinberger. Então, nem guitarra aparecia. Porque o pessoal olhava e falava, nossa, que instrumento é esse? Né? A guitarra era dele? Hã? Era dele? Não, a minha. Era sua. Eu tinha uma quantidade de guitarra exótica, assim, meio grande. Então, eu resolvi fazer, porque a Steinberger é fantástica, né? Se eu começar a falar agora, mas afinação, transposição de tom maravilhosa, não desafina nada. Então, fomos tocar. Começamos o show lá, ele falou, agora vamos tocar Momentos da Vida.
Eu falei, Donizete, então. Ele fez assim. E comecei a solar e saímos e tocando e o pessoal cantando. Só que antes de começar o show, eu fiquei no palco olhando assim por trás. Falei, cadê a plateia? Não vai vir ninguém. O Scott começou a entrar um pessoal com inchada no ombro, rapaz. Meu Deus. Descalço. Comprando o ingresso ali com o dinheirinho deles. Começou a vir gente também da cidade. O circo encheu, era um circo para 200 pessoas. Uhum. O Donizete levou muito mais. O circo encheu. Mas era emocionante você ver o pessoal saindo da lavoura para vir assistir o Donizete. Olha que interessante. O Chama quer que eu falo da hora do besouro. Eu estava tocando, virando assim, eu vi um negócio preto, assim. Nossa, o que é isso? Eu virei assim, o besouro veio assim, cheguei. Eu falei, tocando e o besouro ficou com a cara desse tamanho. No seu rosto? No meu rosto. Eu mordi, não sei nem o que foi na época, mas ele deve ter lembrado disso, por isso que ele falou. Valeu, chefe. Ele tava lá também, né? Não, Chama não. É que eu contei isso para ele. Aí a gente tem se encontrado ultimamente, né? Irmão, não tem. Você chegou a tocar justamente com... num projeto novo, deixar claro aqui. Você chegou a tocar com o Fábio Júnior? Não. O Fábio Júnior não. O Fábio Júnior, quem toca com o Fábio Júnior é o Álvaro Gonçalves. O Álvaro Gonçalves. É que seu O filho Álvaro Gonçalves também, devem ter falado isso aí para você. Porque é o Álvaro que é o, vamos dizer, o band leader lá, né? Foi durante o tempo. É muito discreto, eu não gosto de falar assim, que é uma pessoa muito querida. Ele define ele mesmo. O Toninho Batera tá mandando um abraço para você aí. Toninho Ruiz Batera. Toninho Batera, Toninho Ruiz, produtor, um grande músico, referência, ícone da bateria do Brasil. Tive o grande prazer de tê-lo numa produção que eu fiz junto com o Serginho Bittencourt, de uma dupla chamada Tony Leone, isso em 1999, e nas captações que nós fizemos, além do Estúdio Arte Brasil, Mocha, entre outros, nós fizemos também lá no estúdio do Hélio Okuno, também, que fizemos várias tomadas lá, e o Toninho é uma pessoa que tinha uma percepção de uma vivência musical tão grande, que as músicas estavam prontas. Quando ele começou a tocar, vamos passar uma vez, tocamos. E não é coisa assim, simplesinho, chacundum, não é não. Ele já sentia que ia abrir, aonde que ia fechar, nós passamos 3 vezes, na terceira vez estava pronta, gravando. Fizemos eu passei aquela música que eu falei também, ele pegou de prima também. A música minha que eu te mostrei lá, ele pegou de prima. Você vê que impressionante. Scott, você sabe que música instrumental é uma coisa. Música experimental é outra. Porque a música experimental, ela tem uma característica. Ela nasce e morre uma vez só. Não tem 2 vezes. Então, se você vai pegar uma música experimental e fazer uma reprodução dela, então ela já vira uma outra coisa. Porque, geralmente, as pessoas dão uma... Em espanhol, a gente fala de dibujo, né? Dá uma desenhada na estrutura e aí começa. É jazz, né? O jazz rock, o fusion, sei lá, o estilo que vai rolar. Mas a coisa começa a caminhar dentro de uma harmonia, uma ideia e um turnaround, aonde ela não repete mais. Então, você vê, os caras fazem música de 15 minutos, como é que você vai repetir o improviso de 15 minutos? É uma música experimental. É complicado. E o Toninho tem essa característica absurda. Ele pega fantástico. O seu filho está falando, J. Paris, falou que nessa época vocês tocaram com o Oswaldinho do acordeon. O Toninho tocou com o Oswaldinho há muito tempo. Toninho tocou com o Oswaldinho do acordeon há muito tempo, com o Omar Campos, o maestro Omar Campos do Arte Brasil. Né? Então é maravilhoso, assim. Toninho conviveu muito tempo com o Oswaldinho. Eu gravei com o Oswaldinho, mas foram coisas de produções minhas, né? Que o Oswaldinho participou também, e gravei os comerciais. Fizemos alguns jingles comerciais juntos. E o meu filho de contrabaixo. Aliás, eu estou esquecendo. Sabe como é que é aquele negócio do pessoal de casa? Né? Mas o meu filho participou de quase todas as Ele gravou o baixo, né? O J. Paris gravou o baixo do foi ele mesmo. Foi ele que gravou. Aquela não só isso, como o método e outras coisas mais. São muita coisa, aliás. Aquela música
famosa da Bamerindos, foi você que fez o jingle? O Aquela poupança Bamerindos, o Bamerindos, ele tinha uma música que ficou marcado, né? é. Mas não é o Bamerindos, eu trabalhei, eu gravei um tema deles lá no Rio de Janeiro, na época, na Companhia dos Técnicos, que quem me mandou para lá foi o Tavinho para fazer. A que você está falando é do Banco Mercantil de São Paulo. É. Não, que tinha o Bamerindos, que tinha uma música famosa, que eu esqueci agora. É o Mercantil de São Paulo. Scott, olha só. Hã? Agora você vai atuar sua lembrança, sua memória musical. Esse era o tema do Banco Mercantil de São Paulo. Ah, sim. Você lembrou ou não? Não. Mas Canta muita gente pedaço. lembra. Oi? É mais ou menos. Eu dei uma lembradinha. Mas teve uma da Bamerindos que falava uma coisa que eu não lembro mais, mas era uma música que falava que o Bamerindos era o banco que era o banco, né? Aí pouco tempo depois ele faliu. Pois é, que era um careca de uma barba grande, não É, é? não foi você que Fácil de fez falar. o jingle? É que essa Falava poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos, exatamente. A Sandra está lembrando aqui que a Sandra tem uma memória. É esse mesmo. Não condiz com a idade dela, sabe, Scott? Não condiz com nada com a idade dela. Fazer perguntando, nossa, você tem alguma coisa de futuro aí, sabe? Viajar no tempo. Mulher é diferente. Mulher tem um cérebro, né, com mais HD, com mais HD, com mais memória, né? O Toninho falou aqui, o que o Toninho falou? Falou, a poupança Bamerindos continua. A poupança Bamerindos a poupança continua Bamerindos continua numa boa. Então, é isso que eu estava pensando. Pra você. Olha aqui, ó. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos Bamerindos continua então, foi você boa. que fez o jingle? Esse era o tema mesmo, é verdade. Mas foi você que fez? Não. Ah. Quando falar eu fiz, assim, uma coisa é eu gravar, outra coisa é eu compor. Né? Então, assim, e quando eu gravei para o Bamerindos, não era dentro de Poupança Bamerindos, era a trilha que vai por trás, né? E da narração do que eles vão falando. E ninguém presta atenção nisso. Eu fiz tanta coisa. Olha, eu tenho mais de 2.000 inserções de áudio durante a minha carreira, mais de 2.000. É muita coisa. Chegou a fazer trilha para desenho animado? As vinhetas da MTV. Bom, a Sandra me lembrou um negócio importante. Quando a MTV foi inaugurada, as vinhetas de guitarra eu gravei todas naquela época. Com a inauguração da MTV no Brasil, o que eu participei e fiz, engraçado, eu gravei no negócio na época, se eu te contar, você não acredita, Scott. A minha produção dos meus playbacks, todo que eu programava, teclado, bateria e tudo, que era uma coisa que ficava muito realista, inclusive tinha um dos temas que era Jantar com o Michael Jackson. Então tinha um solo de guitarra, tinha o Parabéns a Você, aniversário de alguém, rolava um Parabéns a Você lá. Foi feito com eu não lembro o modelo, mas era um aparelho da Yamaha, pequeno, assim, que a minha mão não está aparecendo, mais ou menos uns 20 centímetros, e a qualidade de PCM que já gerava aquilo lá, e eu gravava e montava no ônibus da MTV lá embaixo, na praça, e não em cima no estúdio. E lá era a parte de VJ, e a parte de áudio a gente gravava no ônibus lá embaixo. Então essas vinhetas da MTV, quando foi das guitarras eram minhas. Aquele solo também dos Trapalhões, foi você que fez, não? Não. Não fui eu. Não. E você chegou a fazer trilha para desenho também? Animado? Não, a minha era mais voltada para spot e trilha para emissoras de rádio e TV, no sentido de algum produto. Eu cheguei a fazer uma vez a abertura do Jornal da Bandeirantes. Aliás, quero mandar aqui um beijão para o Serginho Café, que era o grande apresentador, ícone do rádio, da FM dos anos 80. Serginho Café foi o apresentador dos 2 programas memoráveis de videoclipe, que era o Super Special e o Kryptonita.
igual videoclipe, Kryptonita, Serginho Café, maravilhoso. Big Bate, e mandar para o meu primo, Fernando Moreno também grande ícone, a voz do SBT, oferecimento Bradesco. E todo o off, assim, tirando lá o primeiro off, que é o Sabiá, né, que é o primeiro off, e o Luizinho, né, que é Fernando Moreno, que é o nome artístico dele. Luiz Moreno, primo. É meu primo. E ele está na Gazeta FM, lá com o Beto Rivera, apresentando São Paulo à noite, todo domingo, das 9 às 2 da manhã. Querido Fernando Moreno, Luizinho, te amo, meu primo. Isso aí. Legal. Ô, mestre, eu fiquei muito feliz aí pelo você ter participado do podcast, né? E parabéns pelos seus 50 anos aí, né? Motivando a galera. E qual o conselho que você daria, antes de terminar, qual o conselho que você daria para alguém que quer ingressar nesse mundo da música? Bom, já que você perguntou isso, eu queria aproveitar esse gancho e falar da minha sobrinha, Bia Parisi. Bia. Beatriz, né? Ela tem 23 anos hoje, mas ela tem uma característica legal. Ela nunca estudou comigo. Ela é uma guitarrista da banda Wirestone. E essa minha sobrinha, ela tem um dom, assim, incrível. Toca guitarra super bem. Começou aprendendo violão. Toca corcovado com a mãozinha, tem uma mão pequena. Eu não sei como ela consegue fazer tantos acordes dissonantes com aquela mãozinha, sabe? E eles participaram de um festival, inclusive agora, na semana passada, nesse último domingo. E pelo público, foi a banda mais votada, venceram e ficaram em terceiro lugar no geral, mas pelo público foram votados. Eu queria dar os parabéns para ela. E dizer que foi uma emoção e uma honra e um orgulho muito grande para mim. E ela toca super bem guitarra, às vezes eu coloco algumas coisas lá no meu stories. E eu vou falar dela porque você vê o caso, ela poderia, tio Dario, me ensina a tocar e tudo mais. Mas dentro da própria curiosidade dela, ela foi atrás para aprender a tocar e tudo mais. Hoje eu tive um garoto aqui na escola, na minha loja, ele chama Enzo, e ele veio assim, eu queria saber como é uma guitarra, cada dia ele aparece com alguma coisa. Eu falei, mas você quer comprar? Não, que eu vou comprar um violão, né? Mas eu queria saber como é a guitarra. Eu peguei a guitarra, mostrei ali na mão dele e tudo. E como é que é? Aí, sei lá, ensinei para ele fazer Mi maior. Scott, você viu a alegria desse menino no olhar dele, sabe? Eu me vi transportado ali. Isso não tem E por que preço. eu não vou atendê-lo? Por que eu não vou dar atenção para ele? A minha vida... Sabe o que é, Scott? Vamos falar a verdade aqui. 2 professores, você e eu. Ninguém é pago pelo que sabe. É gratificado pelo que ensina. Exatamente. O ensino só tem valor no aprendizado do aluno. Você é tão importante quanto que você proporciona para o crescimento do teu aluno. Não importa quem você seja. Tem que ser o alvo do professor na formação de um aluno, de um principiante, de um aspirante à música. O conselho que eu dou é o seguinte: a música, ela nasce de dentro de você. O interesse pela música, quando ele vem de uma forma muito forte, não é algo que a pessoa faz assim, eu decidi isso, escolhi isso, eu vou. Pode até certo ponto tudo mais. Ninguém está fadado a ser um grande músico ou ser um músico insignificante. De repente, você tem pessoas que aparecem e você fala, nossa, mas onde estava isso? No caso da Bia, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, puxou você mesmo, né? Como puxou a mim? Eu não ensinei nada para ela. É o DNA. Ela só me viu tocar. Mas eu diria assim, tem pessoas, músicos que eu tive, que tem a paixão, um amor tão grande pela música que não tem ninguém de músico em casa. Por exemplo, o Fábio Valieri, que é um violinista e ele trabalha comigo aqui, meu gerente. Ele toca violão e toca guitarra muito bem, perdão, violão erudito e toca violino muito bem, sabe? E o pai dele veio uma família e falou, mas você puxou quem daqui? É espontâneo, é geração espontânea. Você falou que isso que você falou é verdade. Se a pessoa não tiver motivação, não adianta, né? Que nem uma vez eu fui no workshop do Eduardo Danui. Sim. Aliás, ele veio aqui em Campinas, né? Deu um workshop na loja que eu trabalhava, Pruner, loja de instrumentos musicais. Certo. Aí
um pai perguntou assim, quantas horas por dia meu filho tem que estudar? Aí o Edu deu uma resposta que foi até assim, parecia que ele estava sendo arrogante, mas não foi. Ele falou assim, ele não tem que estudar hora nenhuma. Eu estudava 10 horas por dia, ele falou, mas eu não via a hora passar, eu fazia porque eu gostava. Então, eu não vou falar para o seu filho estudar hora nenhuma. Se ele tiver vontade, ele toca. Se ele não tiver, larga o instrumento. Mas não adianta tocar sem vontade, ele falava. Ele falava, eu ficava o dia inteiro tocando, eu não via a hora passar. Eu não sabia que estava dando 10 horas de estudo, né? Mas é verdade, eu dormia com a guitarra, você sabia? Assim Nossa. como o Edu, né, que ele está dando esse depoimento, chegou várias vezes a minha mãe de manhã, falava de manhã não, de noite, de madrugada. Filho, mas você tá... Eu dormindo em cima da guitarra, tudo torto, sabe? Ficava aquela marca do braço, do rosto, porque é muito particular. Mas o que eu digo assim, para quem quiser aprender a tocar, primeiro, eu penso que o professor é o grande responsável em te colocar no caminho. Uhum. Porque a pessoa, eu aprendo na internet, tudo bem, olha, eu vou dizer que algumas coisas são óbvias, não é o Dario Paris que inventou. Internet, 1 milhão de informação. Qual é o problema? Uma cabeça só para organizar? Que experiência você tem para organizar tantos milhões de informação? Aí depois desenvolve técnica, pratica, você toca tal qual você repete. Você repete erro, você vai desenvolver um erro maravilhoso. E você sabe, você gerou um reflexo, ele não apaga. Então, por que não estudar bem orientado com o professor? Não é? E o professor tem que ter uma palavra boa também, né? Porque eu já vi professores que têm uma palavra muito negativa, que acaba matando o aluno, né? O professor tem que ser aquele que incentiva realmente, que tem uma palavra assim, que nem você, né, no caso, que olha para a pessoa e vê alguma coisa, né? Você vê um diamante bruto ali. Né? Porque existem aquelas pessoas que matam também. A minha filha, quando ela era pequena, ela cantava muito. Cantava, compunha, escrevia, ela era criança. Aí a madrasta dela, né, que era a mulher que eu estava na época, ela tratava ela mal, falava que porcaria, que música feia, que não sei o quê. Aí foi matando isso na minha filha, que ela parou de compor. Mais tarde ela voltou de novo e falou, pai, eu gosto tanto de compor, mas eu sei que as palavras, ela tem um poder muito grande, né? Se você não puder ajudar a pessoa, né, muitas vezes, depende da pessoa, ela pode... Muito, muito. Você é o poder da língua, né? Uhum. A Bíblia diz que o poder da língua, o poder da vida e da morte está na língua. Exatamente. Então, assim, nós temos mais, sei lá, 1 minuto? Não, pode falar. Eu queria aqui... então, nós estamos falando de professores e professores, né, Scott? Eu não citei muitas pessoas e acho que citei quase ninguém ou ninguém, tá? Porque o medo de melindrar no sentido de esquecer alguém é muito grande, existem pessoas muito queridas. Eu gostaria de falar muito, mas quando a conversa vai fluindo, né, a gente vai desviando, vem para cá, vem para lá, mas você falou em professores, então existem um grande número de grandes professores, isso é verdade, né? Tem professores queridos, admiráveis, e às vezes você fala de alguém e não fala do outro, né? Você estava falando tem professores e professoras, né? Então, se eu for falar aqui, citar nomes e tudo mais, a gente acaba melindrando, né? Mas eu tenho um grande guitarrista, também que é um professor que eu fui assistir recentemente, que é o Rodrigo Ribeiro, e eu fiquei surpreso demais com ele, com a banda que ele tem lá, com o Felipe fazendo o violino, que seria a voz, em vez de ser um vocalista, é um violinista fantástico, a banda é maravilhosa, o guitarrista é maravilhoso, um grande professor também com metodologia. Eu queria deixar claro aqui, porque a gente saiu impactado daquele show lá. Ele mandou um abraço para você hoje no WhatsApp. Ele falou assim, Scott, não esquece de mandar um abraço para o Dario. E outro cara incrível, Alexandre Bastos, amanhã com vocês aqui na live com o professor Scott Oak, o músico, professor, produtor, guitarrista fantástico. E para terminar, hoje o meu dia foi... Eu chorei o dia inteiro, sabe? Sou um cara durão, mas chorei muito. Eu quero agradecer a quantidade absurda que eu recebi de mensagens e de vídeos, que você, inclusive, chegou a expor alguns aí. Mas eu recebi muito mais vídeos, então eu vou estar colocando isso lá no perfil Parisi Lifestyle, que é onde a gente coloca as coisas que vão compondo de uma certa forma. Eu tenho 3 perfis no WhatsApp.
Perdão. No Instagram. Instagram. No Instagram eu tenho 3 perfis. É o Dario Parisi, puramente simples. Uhum. Tem o Maestro Parisi. Lá é um perfil onde eu faço citações sobre música e um preâmbulo explicando aquilo. É bem interessante. Vai lá, Eu vou. adiciona, entra e deixa a sua opinião, curte, que é bem legal. E o outro é o Paris Lifestyle, que é uma vida mais solta que eu tenho aqui com a Sandra. E também tem coisa assim, lá no Paris Lifestyle, inclusive a gente curte Jeep, trilha, 4x4 e tudo mais. Então, vocês estão Eu vejo, convidados, inclusive, eu obrigado a vejo todos às vezes. vocês. Oi? Eu vejo seus vídeos de Jeep, às vezes eu vejo. Você falando, vestindo a capa do Batman também, falando. Porque eu cheguei a fazer overdub e dublagem, mas aí só vou Legal. começar a falar, agora a gente vai muito longe. Vai longe. Ó, mestre, obrigado mesmo por participar. E obrigado mesmo também ao Alexandre Basso, né, que cedeu hoje o dia para você. Exatamente. Valeu, Ale. A gente vai conversar com ele. E você sabe que está no meu coração, né? O dia que você vir para cá, para Campinas, vem aqui em casa, conhecer minha esposa, também minha família. Traz a Sandra aí. E o Jota, se o Jota quiser vir também. Claro que sim, Tá sem bom? dúvida. Foi um Vou falar prazer só uma falar coisa, com você. para fechar. Agora você acredita que eu não imito o Batman? Eu sou o Batman. Tá bom, filho. É você que faz a dublagem no Brasil, né? Falou, garoto. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Obrigado, Sandra, aí também. Obrigado, Todos obrigado. que participaram todos que participaram. Todos vocês que participaram aí também nos bate-papos aí, ó. A Lúcia Fragoso. O bate-papo do Batman. É o Toninho, todo Tá mundo. Bom, tchau. Valeu, Big gente. Batman, até. Um abraço, muita luz para nós. Amém. Foi.